todos compartilham dessa mesma opinião. Eu vou fazer a mensagem inicial, vou fazer uma prece e então a gente inicia a palestra, tá bem? Então, em nome de Deus, de Jesus, da nossa equipe amiga do irmão Eurípides Bassanufo, nós iremos dar início à nossa tarde com a palestra hoje com o nosso amigo Gilvon. E eu vou fazer a preparação do ambiente, lendo Fonte Viva de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. A mensagem é 28. Alguma coisa. Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 31. Quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe de palavra esclarecida, ajude ao companheiro, ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta o equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz, que ainda não se abriu a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desvencilhar das trevas, auxiliando-lhes a desvencilhar-se das trevas. Quem possua recursos para trabalhar, não olvide o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo, sempre que possível, a atividade digna. Quem estime a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Quem já está entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe com os exemplos indispensáveis ao reajuste. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, de vez que provavelmente da revolta ou da ignorância. Quem estiver em companhia da paz, ajude aos desesperados. Quem guarde alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Lembra-te dos que transitam no mundo entre dificuldades maiores que as tuas. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas a benefício de ti mesmo. Não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Não precisamos fazer muita coisa, nem por nós mesmos, né? Basta que sejamos assim, mas saibamos compartilhar o nosso conhecimento, as nossas virtudes e procuremos assim minimizar os nossos prejuízos, as nossas dificuldades. Então vamos elevar o nosso pensamento ao amigo Jesus, agradecendo o dia de hoje, agradecendo o pão de cada dia, agradecendo a nossa saúde e as nossas enfermidades também, porque precisamos nos livrar delas, precisamos conhecê-las, precisamos caminhar com elas para sabermos como conduzir melhor a nossa vida e temos essa responsabilidade de compartilhar o nosso conhecimento, compartilhar, como eu falei, as nossas virtudes com os nossos irmãos, aqueles menos esclarecidos, os que ainda teimam em não reconhecer Jesus como nosso grande amigo e mentor de nossas vidas, e que norteia toda a vida no nosso planeta. Temos que ir ao médico, porque nós somos os doentes. Nós, quando precisamos aqui na Terra de auxílio médico, vamos ao hospital. Nosso apoio atual, temos que ir a Jesus e a seus mensageiros para nos auxiliarem. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, nos fortaleça para que possamos caminhar cada vez melhor. Jesus abençoe a todos. Gilvon, a palavra é sua. Muito obrigado mais uma vez por nos atender nosso convite. E é um prazer estar com você mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço. É sempre bom estar nessa casa, que já é nossa também. A nossa saudação aos companheiros que fazem o Neseba, que é sempre uma casa tão acolhedora. E é um motivo de enorme satisfação estarmos juntos na tarde de hoje. Obrigado. Nós que abraçamos o Espiritismo,
sabemos que não existe o sacerdócio na doutrina espírita. Cada um fala circunscrito ao que compreende, ao que absorve e ao que interpreta. E sempre quem fala é um irmão. Então, esse irmão que vos fala pede licença aos seus corações. A mensagem de Jesus, a proposta espírita, fazem parte de um convite superior que tem relação direta com a mensagem para a nossa vida, não só para a nossa existência. Então é importante interpretar toda a palavra, tanto que os Espíritos nos dão, como a própria palavra de Jesus, a partir dessa perspectiva. O próprio Jesus colocava-se essencialmente como um mensageiro. Ele não era, portanto, o criador da mensagem e muitas vezes a mensagem em si trazia uma carga que não correspondia executada conforme a vontade dele, mas a vontade de Deus. Relatos dele. Não faço a minha vontade, mas a vontade de meu Pai que está nos céus. Então Jesus colocava claramente que era o portador de uma mensagem. Essa mensagem divina não era uma mensagem disruptiva, ou seja, não precisava romper com o que havia aprendido na verdade. Ele coloca que não veio destruir a lei, mas apenas dar-lhe cumprimento, o que equivale a dizer que essa mensagem havia sido distorcida no processo. Ele, portanto, traz uma mensagem, identifica-se como um mensageiro e diz que são chegados os tempos, porque se parte da premissa que aquela mensagem chega na hora em que nós somos capazes de absorvê-la, de compreendê-la. Se a bondade divina diz que é o tempo, que são chegados os tempos, e essa mensagem nos é trazida, acredito que nós não podemos negar a nossa condição, a nossa capacidade de ouvi-la. Isso seria um grande erro. Então, Jesus é um mensageiro, a mensagem é de Deus, ela é apropriada a um tempo, é circunscrita a um tempo, e basicamente ele nos prega o instituto do reino de Deus. O reino de Deus, que era tão mal compreendido, tão mal lido pelos nossos irmãos apóstolos. Os apóstolos tinham muita dificuldade na compreensão de Jesus. Talvez seja justo dizer que os apóstolos tenham tanta dificuldade para entender Jesus, como nós temos para entender a doutrina espírita e a sua proposta. Isso fica claro em muitos instantes, em muitos momentos. Mas especialmente devido ao fato da incompreensão em relação à amplitude da fala de Jesus. Isso pode nos causar alguma perplexidade e alguma confusão, porque as falas, as mensagens de Jesus são com o objetivo de nos exarar, de nos proporcionar um impulso em direção ao que ele chama do reino de Deus. Esse estado de consciência plena, pacificada, cuja uma das características nós chamamos de felicidade. Então Jesus nos convidava a um reino. E essa mensagem nem sempre era compreendida, porque nós tendemos a ouvir não necessariamente o que nós precisamos ouvir, mas nós tendemos a interpretar conforme queremos ouvir. Nós, então, nos lançamos nas aventuras de circunscrever. Ora,
A mensagem de Jesus é uma mensagem para a nossa vida, não apenas para a nossa existência, portanto. Então, Jesus, quando fala, fala sobre a nossa vida. E essa perspectiva transcende a várias existências. Então, se você quiser circunscrever um momento, a um instante, muito provavelmente você vai deturpar essa mensagem. Se os amigos me permitem, eu sofri certa feita um acidente de automóvel numa circunstância muito desagradável. Tive minha vida, minha existência agora colocada em risco. Escapei, fiquei muito abalado. Cheguei em casa, abri o evangelho aleatoriamente e disse: vamos ver qual é a mensagem que está reservada para mim. E, para minha surpresa, caiu no evangelho segundo o Espiritismo: se fosse um homem de bem, teria morrido. Eu fiquei muito frustrado com a proposta. É claro que os espíritos não falavam a um episódio, não falavam a uma circunstância, mas falavam a vida eterna, ou seja, a uma proposta transcendente. Dito isso, colocada a necessidade de entender a mensagem do Evangelho não como uma mensagem circunstancial, mas como uma proposta de comportamento e de adesão universais e atemporal, a todo lugar e a todo tempo. Abraçando essa perspectiva, nós trazemos para os amigos uma das passagens que eu considero mais tocantes do Evangelho segundo o Espiritismo. É aquela em que Jesus narra aos seus discípulos algumas de suas características, algumas propostas a serem seguidas. Ele afirma que os seus discípulos são o sal da terra. E vai além, que uma cidade não se pode, quando ela é construída sobre um monte, ela não pode ser escondida. E que não se coloca uma lâmpada embaixo da cama, embaixo do alqueire, porque ela é feita para iluminar, e afirma: brilhe a vossa luz. Não aleatoriamente, a sabedoria de Kardec coloca a moral do Cristo nessas duas propostas no capítulo do Evangelho Sede Perfeitos como perfeito é o Pai. A proposta em si já é um desafio, porque nós nunca seremos perfeitos como Deus. É impossível. Então, é um convite a percorrer um longo caminho, a aceitar que esse caminho não tem fim. Nós vamos percorrê-lo ad eterno. Começamos mal a nossa palestra, não é mesmo? Para quem tem preguiça de viver a vida, seguir um caminho eternamente parece um castigo. Nós precisamos de um fim, e não é bem assim. Há, portanto, duas grandes forças que conduzem os episódios ou as circunstâncias da nossa vida. Nós podemos identificar uma delas como sendo o nosso passado. Tudo aquilo que nós fizemos no passado repercute sobre a nossa existência hoje, agora. Então, tudo o que acontece comigo é consequência também das escolhas que eu fiz no passado. Lembrando aos companheiros que no Espiritismo não existe a palavra karma ou karmã. É um neologismo trazido das doutrinas orientais, que também faz referência ao que nós fizemos no passado. Mas a abordagem kármica, dizer que certa situação é um karma, é associar a ideia de pagamento, a ideia de débito, de uma conta a ser paga. E para nós que abraçamos a doutrina espírita, o princípio não é um princípio contábil. Não é o que eu devo e que tenho que pagar.
mas é um princípio de aprendizado, uma proposta de ensino que Deus nos faz. É o que eu preciso e o que eu tenho de aprender, o que eu tenho que descobrir, o que eu tenho que crescer. Parecem apoiar essa tese vir a fala de Jesus quando nos afirma que um pouco de amor cobre uma multidão de pecados. Não nos parece um câmbio justo se nós abraçamos a lógica contábil do olho por olho e dente por dente. Então, não só o passado é responsável pelo que nos acontece agora no presente. Os espíritos nos revelam também que ato contínuo, assim como nós somos sim herdeiros de nós mesmos, e estamos um tempo inteiro com o passado conosco, vivo e latente. Mas, simultaneamente, há eventos, episódios que ocorrem como uma preparação para o futuro. Então, são duas grandes potências: o meu passado, que está comigo agora no meu presente, e a preparação para o que eu serei no meu futuro. O que eu fui, caminha comigo a partir das consequências das minhas escolhas, nas leis da vida, incluindo entre elas a de ação e reação. O que eu sou tem também a componente da necessidade de aprendizado a caminho do que eu serei. Então eu não só vivo as consequências do meu passado, eu também vivo a necessidade de preparação para o futuro. E essas duas coisas ocorrem juntas e simultaneamente, porque elas não são excludentes. Ao mesmo tempo que eu recupero as lições do passado, eu também estarei me preparando para o futuro. Sede perfeitos, como perfeito é o Pai, é, portanto, um convite para o futuro. Quando Jesus faz esta fala aos seus discípulos, colocando algumas características, alguns atributos, essas características e atributos estão associadas também ao que eles serão no futuro. Por exemplo, vós sois o sal da terra. O sal era um elemento importantíssimo na cultura judia, como em toda a antiguidade, porque o sal era o único elemento químico, uma das únicas substâncias químicas que nós poderíamos utilizar para a conservação da proteína dos alimentos. Nós não tínhamos como conservar a carne, e a proteína, a carne, é uma fonte indispensável. Então, conservar o alimento através do sal. Isso era tão importante que até mesmo os romanos pagavam os seus soldados com cotas de sal. Salarium, cota de sal. Até hoje está um pouco salgado, né? É uma longa tradição histórica. Então, Jesus referia-se ao sal. E aqui eu quero chamar a atenção dos amigos. Pela sua principal propriedade. A capacidade que o sal tinha de preservar, de impedir o apodrecimento, a decadência da carne. Veja que interessante. Ou, em outras palavras, a capacidade conservante, o atributo conservante do sal. Então, ser discípulo de Jesus era ser um elemento de conservação, de proteção, não um elemento de destruição. Veja que curioso. Há também uma proposta transcendente, porque o sal, para funcionar, se eu quisesse conservar a carne, conservar o peixe,
era necessário salgar, e salgar significa entrar em contato com os fluidos, com os agentes patógenos que decompõem a carne. Isso é importante a gente citar, porque na sociedade judia, então, as pessoas de boa vida, e eu coloco boa vida entre aspas, seriam o equivalente ao cidadão de bem da época, era essencialmente alguém que não se misturava com as pessoas de má vida. Porque se temia que eu pudesse ser corrompido pelo erro do outro, que eu pudesse ser arrastado pelo pendor do outro. E a lógica de Jesus, para com os seus discípulos, nos parece ser o opositivo a isso. Os discípulos tinham que ser como sal, tinham que impedir os processos de corrupção, impedir os processos de decadência em si mesmos e na sociedade onde eles viviam. E só é possível a ação do sal pelo contato. Era necessário entrar em contato com aquilo que se pretendia conservar. O que talvez tenha para nós um sentido simbólico muito interessante. Se a caminhada é ser perfeito, e isso não é uma pretensão, é um objetivo de vida, não de existência. Porque nessa existência nós não seremos. Tão pouco. Mas, sendo essa a proposta para a vida, ou seja, incessante, eu vou buscar a perfeição. Talvez o primeiro passo, o primeiro atributo daquele que pretende fazê-lo, segundo o que propõe Jesus, é ser como sal. Ter contato com o que degrada, com o que destrói, e impedir que esses agentes degradem, destruam, ou em outras palavras, cessar os processos de corrosão, de corrupção, de perda, conservar, manter, por exemplo, a alegria de viver. Se eu não tenho mais a alegria de viver, o meu sal perdeu o gosto. E há uma referência dele a isso, né? Porque se o sal perde o gosto, para que é que ele serve? Porque ao tempo de Jesus, o sal era produzido de uma forma muito rudimentar ainda. E é até hoje utilizada, que era a evaporação da água do mar. Nesse processo de evaporação, não somente os cristais de cloreto de sódio, de sal, permaneciam ali, mas também os carbonatos de cálcio, magnésio, outras substâncias químicas que não tinham a propriedade conservativa do cloreto de sódio, que era o sal. E como processo, até mesmo a areia era produzida por evaporação da água do mar, sílica, que não tinha a mesma propriedade do sal. E como o processo era muito arcaico ainda, o sal produzido junto ao cloreto de sódio era capaz de absorver a água, porque ele é higroscópico, ele absorve água, dissolver rapidamente o cloreto de sódio e os sais insolúveis permanecerem, que são os sais que não salgam. E se reconhecia que o sal era bom ou não pelo seu sabor. Ou seja, a propriedade de salgar a carne era identificada no tempo de Jesus, essa propriedade de conservar a carne, o sal era apto a conservar se ele tivesse gosto, se ele tivesse sabor. Então eu identifico, se eu quero fazer essa longa jornada, é preciso estancar os processos de autodestruição. Salgar, ser como sal, preservar-se dos processos de decrepitude, hábitos, padrões de pensamento e de comportamento que nos são destrutivos, que nos são deletérios, que não constroem para nós. É romper
com o passado. Talvez. Porque um dos hábitos mais destrutivos que nós temos chama-se culpa. É quando eu me arrependo de algo que eu fiz, me arrependo de algo que eu fui, tão profundamente que preciso me punir e me castigar. Talvez, e eu coloco isso como uma dúvida sincera aos amigos, talvez a proposta de Jesus é: se queremos seguir para o futuro, para o que seremos, é preciso romper com esse passado, estancando, salgando os processos que não constroem, os processos lesivos e destrutivos à alma, a culpa, o rancor, a mágoa, o medo. Todos esses são sentimentos absolutamente humanos. Mas se eu deixá-los sob livre ação, sem um controle, sem um enfrentamento, muito provavelmente eles vão degradar rápido a minha alegria de viver, o meu prazer de querer ver o futuro chegar. Então, no capítulo Sede perfeitos, como perfeito é o Pai, Jesus diz: meus discípulos são como o sal da terra. Eles são valiosos, porque eles conservam, eles impedem, estancam os processos de perda, de culpa. Eles não são corrosivos, eles não são, portanto, ácidos ou acusadores. Porque os acusadores, nós sabemos, via de regra, acusam o conflito que trazem dentro de si mesmos. Então, Jesus faz uma proposta para que a gente assuma uma propriedade que não seja corrosiva, cáustica, ácida, mas que nós sejamos como sal. A gente tenha sabor e conserve. Conserve-se e conserve o ambiente onde a gente está. Que a gente seja capaz de trazer coisas boas, não cáusticas ou ácidas que só degradam e destroem. Isso não significa não ser firme, porque o sal salga. E eu acho até que tem gente que exagera e coloca tanto sal que fica intragável. Mas conserva, esse é o princípio. Essa é a proposta. É importante, portanto, acolher as nossas sombras. Tomar o punhado dessa vida, colocar sob nossas sombras, reconhecendo as dificuldades, reconhecendo as necessidades que nós temos, todas elas, mas acolhendo-as, não negando. Salgar é conservar, é proteger, é preservar. Certamente Jesus fala a alma, não a circunstância. Preserve a sua vontade de viver. Preserve a sua alegria. Conserve a sua fé. Não se entregue aos processos corrosivos, cáusticos, ácidos, dos julgamentos, das sentenças, das simples entregas. Esse é um ponto. Um outro dado muito interessante, nesse mesmo capítulo, é quando ele propõe: não se pode esconder uma cidade sob o monte. O que queria dizer Jesus? E em seguida, não se pode pôr a lâmpada embaixo do alqueire. Aí nós vamos entrar em um outro processo. Se o caminho para a perfeição passa, primeiro, por eu conseguir estancar, salinizando, curando, preservando a minha alegria de viver, a minha alma, se eu consigo estancar
essas dificuldades que nós temos. Esse é o primeiro passo. Ser como um discípulo consistiria, portanto, em conservar-se desses processos destrutivos. Mas é preciso ir adiante. Então, além de eu estancar esses processos, e veja que coisa linda, não se pode esconder uma cidade sobre um monte. O que quer dizer Jesus? Nós somos a cidade sobre o monte. Nós somos um projeto pedagógico de Deus em plena construção e em pleno caminho. E não se pode esconder o que nós somos. Esse projeto lindo que está sendo escrito pela nossa história é a cidade sobre o monte. O que significa? Eu não consigo, há coisas, há situações, como por exemplo essa, de eu ser um projeto divino, que é impossível esconder, não adianta você negar essa realidade. Ela está entre nós, ela se afirma entre nós. Não adianta a falsa modéstia. A gente às vezes chega para algumas pessoas que são beneficiárias da doutrina espírita há muito tempo. Fulano, está na hora de você dar palestra. Aí a pessoa olha para baixo e diz: ah, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Você é a cidade sobre o monte. Quem está falando é o seu medo, talvez, de se expor e de errar. Mas você é essa cidade. Não se pode negar. É óbvio que nós somos um projeto gigantesco, um trabalho enorme. Nós somos a cidade sobre o monte. E, em seguida, ele faz uma ponderação fantástica. Primeiro, a cidade sobre o monte. Quando você nega o óbvio, você está vendo, não pode se esconder esse projeto de imortalidade que nós somos. Isso é impossível. E depois ele fala da intimidade, ele diz: não se pode pôr a lâmpada embaixo do alqueire. O que quer dizer isso? Né? Às vezes a gente pede luz. Eu queria tanto que o Senhor iluminasse o meu caminho. Mas será que é realmente isso que a gente quer? Eu fui professor durante muitos anos nas escolas médias aqui de Maceió e dei aula de química. Por isso me sinto muito à vontade para falar sobre o sal. Os sais em gerais. E a gente sempre escutava os alunos dizendo: ah, professor, me dá uma luz. Eu tenho 5 alternativas aqui. Me dá uma dica. Na verdade, ele não quer a luz. A luz ele já tem. Ele quer a resposta. Ele quer que a gente marque o X por ele. Talvez não seja isso. Quando Jesus coloca que não se pode pôr a luz embaixo do alqueire, veja que coisa interessante. Primeiro, a cidade que nós somos e não podemos nos esconder dessa realidade. E depois, que é que você faz das luzes que você recebe? Que é que nós fazemos da compreensão que nós temos sobre o mundo? Como é que eu me coloco, por exemplo, diante da iluminação que o Espiritismo me dá? Será que é possível, depois que o Espiritismo me diz que é melhor o inimigo vivo que o inimigo morto, que eu preciso perdoar, amar e entender até os inimigos? Será que depois que ele me dá essa luz, não seria colocá-la embaixo do alqueire e dizer que bandido bom é bandido morto? Ah, esse aí não tem jeito. Não é rebaixar a luz que você recebe, não é diminuir o entendimento que lhe é dado.
não é tentar sofejar essa luz embaixo de uma cama? E ele insiste. Ela tem que ficar no alto. O que é que quer dizer isso? Que o que o Espiritismo traz para a gente é a iluminação. Mas nós não queremos, falo por mim, eu não quero iluminação, eu quero que alguém resolva para mim. Eu não quero ver o problema, eu não quero ter compreensão do problema, eu quero que o problema desapareça. Ou que ele simplesmente nunca exista. Então, o Espiritismo é a luz, mas a ação sob a luz é nossa. Nós é que decidimos onde vamos pôr essa luz. Se nós vamos utilizar um lugar mais alto para aumentar a nossa compreensão, para ver mais longe, ou se nós vamos tentar colocá-la embaixo do alqueire. Porque, veja, isso é possível. Nós podemos distorcer as decisões mesmo com a iluminação. Um espírito muito sábio, uma vez, afirmou que quando a luz acende, a sujeira aparece. Eu achei belíssimo isso. Vou repetir. Quando a luz acende, a sujeira aparece. Quando eu me ilumino, eu vejo muitas vezes o que eu não queria ver. O ato de iluminação não é necessariamente o ato de paz, é um caminho de compreensão. A fé, em muitas culturas, é representada por uma tocha. A tocha ilumina, quem escolhe o caminho sou eu. E escolher é difícil, meus amigos. Livre-arbítrio não é para qualquer um. Às vezes a gente está tão cansado que a gente queria que outro escolhesse para mim. Então eu vou para o centro espírita, por exemplo, para uma consulta espiritual, na esperança de que um espírito me diga o que fazer. Se for um espírito superior, jamais fará isso. Se for um espírito superior, alçará a luz, lhe dará compreensão do quadro, mas decisão não. É possível que ele diga que brilhe a vossa luz. O brilho significa dizer intensifique-se. Assumir esse caminho luminífero que corresponde ao futuro é assumir com honestidade as escolhas que nós fazemos. Iluminados pelo sistema de crenças que nós abraçamos. No caso do Espiritismo, a pluralidade das existências, a comunicabilidade dos espíritos, a imortalidade da alma. Todos esses são os processos que iluminam. Mas nós não queremos luz. Nós não queremos ver a sujeira. Nós gostaríamos muito que alguém limpasse. E não enxergar, assumir que se vê, significa ter que decidir e escolher por si mesmo. Ter que fazer as suas próprias escolhas. E esse é um dado maravilhoso. Ninguém. E aqui eu não quero que os amigos fiquem chateados. Eu vou fazer uma afirmação, pode até parecer leviana, se alguém não corresponde à afirmação que eu farei, por favor, me corrija. Mas eu acho que nenhum de nós é mais inteligente que Jesus. Você, por favor, não fique chateado comigo. É só o machismo. Pode ser que haja alguém realmente que eu acho um pouco provável. Estou sendo irônico por isso. Mas eu creio que nenhum de nós é mais inteligente que ele. E ele
nunca decide por nós. Ele nos ilumina a decisão. O que quer dizer? Nos dá consciência para a tomada de decisão. Trazer luzes é ampliar o entendimento. Mas o caminho que eu vou escolher, esse não é o caminho que a luz aponta, porque a luz ela é multidirecional. Eu vou escolher. E é muito difícil escolher, meus amigos, o livre-arbítrio. É muito difícil porque dizer sim para uma coisa é dizer não para todas as outras. É abrir mão de muitas situações. Então, escolher um caminho é recusar outros. Por isso, talvez seja tão difícil para a gente assim abrir mão de manter tantas oportunidades, porque a gente não tem clareza e vai ficando ali, querendo o máximo de opções possíveis. Ou, em outras palavras, perdidos. Jesus está para nós como modelo e guia da humanidade. Nesse sentido, quando ele nos coloca como sal, aquilo que retém, impede os processos de decrepitude e de corrosão, pare com os processos de autodestruição. E veja como ele nos conhece muito bem. O maior inimigo e adversário que você teve ao longo de várias existências e talvez até hoje, seu maior adversário foi você mesmo. Talvez eu ouso dizer, nenhum inimigo tenha conseguido lhe fazer tanto mal como você o fez a você mesmo várias vezes. Quantas vezes você já se sabotou na vida? Quantas vezes você já se limitou na vida? Quantas vezes você se ergueu contra você? Eu sou feio, burro, eu não vou conseguir, eu sou incapaz, eu não presto. Até na reencarnação a gente diz assim, olha, na vida passada eu devo ter sido uma pessoa muito ruim. O ego da gente quer se manifestar até da ruindade. Até da ruindade a gente tem que ser o maior. O pior, no caso. Então, quando Jesus propõe ser o sal, estanque esses processos, salgue, paralise esses processos de decomposição. Conserve-se. Veja que coisa bonita. Conserve-se. E depois faz uma proposta. Primeiro se estanca o problema e depois se avança. Sede perfeitos como perfeito é o Pai. Não se pode esconder uma cidade sob o monte. Somos nós. Não ponha a lâmpada embaixo do alqueire. Não adianta. O problema vai continuar lá, a culpa não é da luz. Coloque no alto para que você tenha mais clareza. Não adianta esconder-se. Você sempre vai ter que decidir. Até não decidir é uma decisão. Você sempre vai ter que fazer escolhas, é inevitável. Coloque a luz em cima. Brilhe. Brilhe. Aumente a intensidade da luz. Brilhe a vossa luz. Vós sois deuses, ele disse outrora. Podereis fazer isso que faço e muito mais. Por isso, nós que abraçamos o Espiritismo, não podemos julgar, nem sentenciar, nem mesmo a nossa própria vida. Quantas vezes nós nos atrevemos a dizer, nasceu sem braço, porque na vida passada usou mal o bracinho que tinha? Não pode ter filhos hoje, porque no passado não exerceu bem a paternidade ou a maternidade. Não tem olhos? Usou para a maledicência. E saímos atribuindo rótulos ao passado alheio e ao nosso mesmo, esquecendo de que pode se tratar de uma preparação para o futuro.
é possível que nós também estejamos sendo preparados para o futuro. A falta desse braço pode me trazer mais humildade. Eu posso ter pedido isso como uma preparação para o futuro, não necessariamente como uma punição pelo meu passado. A dificuldade com os olhos pode ser um treinamento, porque provas futuras podem exigir de mim a capacidade de ver através das aparências. Em síntese, as possibilidades são infinitas. E há uma grande beleza. O pior ser humano de hoje será o anjo de amanhã. Não há ovelha perdida. Não há ninguém que não tenha jeito. E se você, meu bom companheiro, junta-se a tantos corações amigos às vezes, dizendo, meu Deus, por que é que eu sou assim? Por que é que eu ainda tenho essa dificuldade? É sinal de que a sua luz está brilhando. É sinal de que você já sabe algo que lhe incomoda em você mesmo, que você não está satisfeito com o que é. E deseja ser coisa melhor. Deseja ser perfeito. Não para a vaidade. Porque a imperfeição nos afasta da felicidade e nos afasta do papel que nos cabe cumprir como co-criadores na obra do Senhor. Os espíritos de escola, os espíritos superiores, veem em nós não apenas as trevas e luzes do passado, não apenas a luta do presente, mas enxergam também o futuro glorioso, a cidade sob o monte, o projeto que nós somos, a proposta que temos para a nossa vida. Porque eles enxergam para além da existência, para além da circunstância. Eles enxergam o futuro, porque é uma estrada que eles já percorreram. E já sabem mais ou menos, a depender do processo dinâmico de escolha de cada um, quanto tempo ou por que caminhos nós vamos. Que Deus, na sua infinita misericórdia, bondade e generosidade, permita que essa luz permaneça acesa em nós. E permita, essencialmente, que nós tenhamos coragem de mantê-la bem alto, para que, vendo a extensão dos desafios que nos cercam, as dificuldades com as quais lutamos, nós jamais ousemos tentar apagar a luz, tentar impedir a compreensão, mas que saibamos usá-la para ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e mãos de amar. Muito obrigado aos amigos pela paciência, pela disponibilidade de tempo e energia. Uma ótima tarde. Obrigado, Gilvão. Foi um prazer ouvi-lo. Como eu disse no início, foi confirmado, evidentemente, a grande palestra, esclarecedora, muito construtiva. E é preciso que a gente trabalhe, somente isso, né? Que a gente faça a nossa parte, porque viemos aqui para o aperfeiçoamento, para o melhoramento, e a gente precisa trabalhar para isso. Eu vou pedir uma gentileza a você de fazer a prece final. Meus irmãos queridos, agradecendo a espiritualidade amiga que nos proporcionou as circunstâncias
para as escolhas que fizemos, que nos levaram até esse encontro. Pai eterno, somos tantas vezes folhas ao vento. Somos tantas vezes levados por marés, tangidos pela chuva, incapazes de nos erguer como os filhos teus que somos e caminhar com os nossos próprios pés. Dai-nos, Senhor, coragem, força e dignidade, para que não nos apequenemos diante da beleza que é a vida que o Senhor nos deu. Nossa existência, Senhor, é tão curta que não pode ser pequena. Não nos permita apequenar-nos. Sopra vigorosamente a brasa em nossos corações. Continua a nos sustentar para que brilhe a nossa luz. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Muito obrigado, João, mais uma vez. Está encerrada a nossa palestra. Muito obrigado a todos que participaram. Tenham uma boa semana. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um abraço.